Chegamos no quinto rei de Portugal, Dom Afonso III. A gente já falou dele, ele é irmão do Dom Sancho II e vimos que a Santa Sé é provocada por bispos e por nobres portugueses, intervém num problema nacional de Portugal e acaba nomeando, né, o Dom Afonso, que era o infante, o irmão do rei Dom Sancho II, como regente do reino de Portugal. Dom Sancho II não recebe a notícia muito bem, e quando Dom Afonso chega para assumir a regência do reino, começa uma guerra civil. Então, entre 1245 e 1247, vai haver uma guerra civil violenta dentro de Portugal. Agora é o seguinte, depois que acabou essa guerra e o Dom Afonso venceu, pouco tempo depois o Sancho morre e o Dom Afonso então é coroado rei oficialmente, Dom Afonso III. O Dom Afonso III então vai governar de 1248, que é o ano da morte do irmão, até 1279. De cara eu já posso adiantar para vocês que Dom Afonso III é o rei responsável pela conquista do restante do território português e pela integralização então desse território até hoje, né? Assim, durante o reinado de Dom Afonso III, Portugal vai atingir o seu território atual, continental, obviamente, né? Porque no processo de expansão marítima, Portugal vai anexar ilhas e outras regiões de outros continentes ao Império Português. Depois essas regiões vão se tornar livres, independentes, mas as ilhas ainda vão permanecer, mas isso é assunto lá para frente. Ok, então ocorre o seguinte, antes de ser rei de Portugal ou regente, o Dom Afonso III, Dom Afonso, ele era conde de Bolonha. Ele se casou com Matilde II, que era condessa de Bolonha. Bolonha era um condado pertencente à França, não existia ainda um Estado Nacional francês, mas, enfim, podemos falar assim de uma forma menos precisa, que o condado de Bolonha pertencia à França e Dom Afonso, casado com Matilde, condessa de Bolonha, fez dele, acabou se tornando por isso, conde de Bolonha, ou seja, ele era o cara que governava o condado de Bolonha. Até por isso, o cognome dele é o Bolonhês, tá? Então é Dom Afonso III, o Bolonhês. Muito bem. Quando ele voltou para Portugal e houve a Guerra Civil, nós vimos, eu comentei com vocês, que ele vai enfrentar uma oposição mais forte da maior parcela da nobreza, porém ele vai conseguir um apoio muito grande do pessoal das vilas, dos conselhos, das cidades, pessoas que não eram membros da nobreza. Muito bem. Isso vai fazer com que, logo após ele se tornar rei, pela primeira vez, na convocação para a reunião das cortes, vai começar a haver representantes dessas vilas, dessas cidades e desses conselhos. Eu até falei isso para vocês numa aula anterior, que Portugal é pioneiro, né, entre aspas, da democracia moderna, nesse sentido, de que havia já uma certa participação das pessoas que não eram na nobreza para decidir os rumos do país. E isso começa com Dom Afonso III. Tá? A primeira corte que vai ter presença dessas pessoas, que não são da nobreza, é de 1250, em Santarém. E depois, em 1254, vai haver uma outra e vai também ter presença dessas pessoas que não são da nobreza. 1250 foi em Guimarães, corrigindo, e a de 1254 foi em Leiria. Tudo bem? Beleza. Veja, quando ele assumiu o trono de Portugal, ele estava casado com a Matilde, a condessa de Bolonha. E ela não podia ter filhos. Né? Eles acabaram chegando à conclusão que ela não podia dar filhos a ele.
E ele, pensando na sucessão do trono de Portugal, vai repudiar essa Matilde e vai casar com Dona Beatriz de Castela. Era filha do rei Afonso X de Castela. Isso vai ter uma implicação importante aqui. Primeiro, vai ter uma consequência que é a seguinte: naturalmente, vai haver oposição na sociedade, por causa que vão considerá-lo um bígamo, com duas esposas. E essa questão vai se enrolar e só no futuro isso vai ser resolvido do ponto de vista da igreja. Ocorre o seguinte: a primeira coisa que Dom Afonso III fez depois de se tornar rei foi procurar dar prosseguimento à reconquista do território que estava ocupado pelos mouros ao sul. E ele vai ser arrasador. Então ele vai conquistar, vou ler para vocês aqui o nome dos lugares que ele vai conquistar. Rapidamente, nos primeiros 2 anos de reinado: Faro, Tavira, Albufeira, Loulé, Algesur, Arouche e Aracena. A maioria desses lugares ficam no Algarve. Algarve é uma expressão que vem do árabe. A maioria dessas palavras em língua portuguesa começa com al, vem do árabe. Algarve é uma região ao sul de Portugal. Se você olhar o mapa, até hoje tem uma região ali, um distrito português com esse nome. Não sei se é distrito que fala, depois eu vou fazer um vídeo sobre essas regiões que formam Portugal atualmente. Muito bem, então veja, o Algarve vai ser o último território a ser conquistado pelos portugueses. Ocorre o seguinte: o Afonso X de Castela tinha algum tipo de acordo com os muçulmanos lá do Algarve. E os muçulmanos, percebendo que era só questão de tempo para que os portugueses conquistassem ali a região, vão estreitar laços com esse Afonso X, e ele vai acabar se considerando o, digamos assim, o governante daquela região, certo? Ele vai considerar assim que ele vai ter legitimidade para governar aquela região. E isso vai gerar um conflito entre Dom Afonso X e Dom Afonso III. Aí eles vão resolver esse conflito de uma forma muito comum na época, que foi o seguinte: o Dom Afonso X vai se casar com a filha do Dom Afonso III, que é a Beatriz. E eles vão fazer um acordo que é o seguinte: inicialmente o acordo era assim: enquanto o Afonso X vivesse, aquela região ia ficar sob o seu governo. Após a morte dele, integraria o território do Reino de Portugal. Mas esse acordo não vai ser assinado, né? O nome desse acordo não me lembro mais agora. Mas enfim, eles vão fazer esse acordo, mas os termos desse acordo não vão ser respeitados para sempre. Já veremos. Deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar aqui. Acho que é isso. Bem, então vamos ver agora, né? Então acontece o seguinte: esse acordo foi em 1253. Em 1253, então, repetindo, os dois Afonsos, o de Castela e o de Portugal, fazem um acordo em relação ao Algarve. Mas, 13, 14 anos depois, em 1267, por uma série de motivos, esse acordo vai deixar de vigorar e vai ser feito um tratado de Badajoz, 1267. E esse tratado é o que oficialmente incorporou o Algarve no território de Portugal. E nesse momento, em 1267, o território português se integralizou, completou-se o processo de reconquista e Portugal passa a ter o mesmo território que tem hoje a partir desse ano, 1267. Tá beleza? Então, pessoal, nós já vencemos uma etapa. O processo de reconquista das terras ocupadas pelos muçulmanos na Península Ibérica, no que concerne a Portugal, foram reconquistadas até aqui. 1253 elas são reconquistadas e em 1267 forma-se o território de Portugal. Porém, ainda vai haver presença moura na região onde hoje é a Espanha, tá? Mais uns 200 anos ainda para poder os muçulmanos de outras regiões da Península Ibérica serem definitivamente expulsos.
Tudo tranquilo? Espero que tenha dado para entender. Um abraço.